Olá, Sem Tabus, chegando de casa nova, cenário novo, mas com a mesma alegria de nos encontrarmos com você. Muito obrigada por essa companhia de sempre, mas você merece casa nova, cenário novo e o mesmo amor. Obrigada por ficar com a gente, por acreditar, você que já nos acompanha há tantos anos, para você que vê a cada fase as nossas mudanças, que curte junto, que trabalha junto com a gente. Eu não posso deixar de agradecer aos Anjos da Esperança, que são aquelas pessoas que nos ajudam todo mês com um apoio que pra gente é muito, muito importante. Cada pedacinho, cada cor, cada detalhe de um cenário, cada ganho que nós temos, cada vitória que é nossa, é sua, é de todos nós. É para que cada vez mais a Novo Tempo apareça como sendo uma embalagem que carrega um presente lindo, que é o presente da mensagem, que é o presente do ensino, do compartilhar da palavra, da esperança, e isso de maneira nenhuma é diferente aqui no Sem Tabus. É a mesma mensagem que nós queremos levar a você, passando pela área dos relacionamentos e da sexualidade. Eu quero que você entenda muito isso, que tenha muita compreensão disso. Quando nós falamos de sexualidade e relacionamento, tem muito a ver com o despertar do que há de mais bonito a respeito da vontade de Deus para o homem e para a mulher. Para que você não olhe para um diálogo, um ensino a respeito de sexo como um pensamento ligado à pornografia, algo que é muito feio, sobre o qual não deveríamos falar, sobre o qual não deveríamos tratar, por sermos um canal de televisão que tem prioritariamente a mensagem da pregação do Evangelho. Não está dissociada uma coisa da outra. O Evangelho desperta-nos, leva-nos, passando pelo novo renascimento ou novo nascimento, leva-nos a uma compreensão mais ampla da vontade de Deus. Por isso, faz muito sentido nós estarmos aqui conversando sobre o que nós conversamos já há tantos anos. Quantos casais têm se mostrado mais maduros emocionalmente quando começaram a fazer reflexões, a trabalhar os seus relacionamentos com o que assistiram aqui, com o que ouviram aqui, com aquilo que acompanham aqui com boa vontade, querendo fazer mudanças, querendo fazer arranjos na sua história enquanto casal, mas também pessoalmente falando, né? Cada indivíduo cuidando de si. É aquele homem interessado em fazer bem à sua esposa, portanto, ele cuida de si. É aquela esposa que, para fazer bem ao seu marido e ambos serem felizes, ela cuida de si. Quando a gente cuida do que é nosso, daquilo que vem aqui no coração da gente, nós estamos também cuidando das pessoas a quem amamos e estão ao nosso redor. Quantas vezes aqui também falamos para os solteiros, quantas vezes jovens já se manifestaram dizendo da experiência de reflexão e de tomada de atitude por ter acompanhado aqui no Sem Tabus uma voz que diz, olha, há um caminho diferenciado pelo qual você deve seguir. Há um caminho que orienta, segundo a palavra de Deus, ser o caminho melhor, mais seguro, mais satisfatório, que vai te conduzindo para uma história ou por uma história em que você tem o mínimo de controle sobre ela, onde você tenha o desenvolvimento da sua autorresponsabilidade, fugindo desse padrão de que sugere que todas as pessoas estão livres para fazer o que querem sem pensar nas consequências. Isso é indevido, isso é imaturo, isso é ineficiente, isso vai revelar quantas pessoas jovens e adultos estão machucadas, feridas por relacionamentos errados, que começaram errado, que foram conduzidos por um caminho também de muitos equívocos. Por quê? Muitas vezes faltou ouvir uma palavra acertada, ouvir um conselho, uma orientação, alguém que pudesse ajudar, mas muitas vozes apenas disseram assim, faz o que teu coração manda, faz do jeito que você quer. Depois a gente vê. Não, o futuro a gente não vê quando o futuro chega. O depois não é só quando o depois chega. A gente precisa ter um mínimo de bagagem para que quando chegar lá não estejamos tão desprovidos
queridos, é como se você fizesse uma viagem para um lugar muito frio, muito gelado, e você não leva na sua bagagem agasalho, você não leva nada que te aqueça. Aí alguém diz assim, não, vai, curte, quando chegar lá você vê o que faz. E se não tem loja aberta? E se não tem lugar para pedir ajuda? E se você não tem como se agasalhar naquele lugar, se você não levou? Então, na vida como um todo, a gente precisa saber que nem tudo estará pronto amanhã, mas hoje se eu carrego comigo o mínimo que seja, para que amanhã eu tenha uma melhor condição, é isso. Então, é nesse sentido que o Sem Tabus trabalha. A Novo Tempo, mas nesse momento, falando aqui do Sem Tabus especialmente, é querendo ajudar você a colocar na bagagem aquilo que é imprescindível. Segurança de que errar, a gente erra, mas a segurança de que a gente pode errar menos, sofrer menos, lidar mais com aquilo que é nosso, mas aprendendo com os outros, por quem já passou por esse caminho, por quem já sofreu aqui e acolá, e pode dizer para você, olha, esse caminho aqui é mais tranquilo, você vai ter a sua experiência, você vai fazer as suas escolhas, você não vai repetir o que pai, mãe, pastor, conselheiro, psicólogo está dizendo literalmente, mas você vai seguir com um pouco mais de conforto, de que está pisando em caminho mais seguro do que certos lugares que mais parecem Pantanal ou areia movediça, em que alguém diz assim, pisa ali, se afundar, tudo bem, tem problema não. Tem problema, tem muita lágrima, tem muito sofrimento, tem sim. Vamos falar hoje para os solteiros, vamos falar hoje para aqueles que estão na expectativa de encontrar um namorado. Será que tem dicas para encontrar a pessoa certa, por exemplo? Será que você pode captar alguma coisa para que quando você veja alguém e pense na possibilidade de se relacionar com ele ou com ela, você possa usar pelo menos um filtro que dê a você um pouco mais de conforto nessa possível relação? Tem umas coisas bem legais que eu quero perguntar para a minha convidada de hoje. Ela é do movimento Eu Escolhi Esperar, a Ângela do Escolhi Esperar, que vem aqui com a gente hoje no nosso Sem Tabus. Seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigada, prazer é meu. Linda, sente, por favor. A convidada de hoje é Ângela Cristina Santos Neto. Ela é a idealizadora e coordenadora da campanha Eu Escolhi Esperar. Nascida no estado do Rio de Janeiro, atua hoje em Vila Velha, no Espírito Santo. Para um contato profissional, seu e-mail é angela@euescolhiesperar.com. Ângela, prazer receber você aqui com a gente, viu? Meu. Já entrevistei algumas vezes o Nelson, pastor Nelson, sempre muito bem-vindo. Vocês são muito conhecidos no Brasil, fora do Brasil, por terem surgido com uma proposta antiga, não é uma proposta moderna, é uma proposta antiga de saber esperar, mas surgiu como uma novidade. Que leitura você faz do movimento Eu Escolhi Esperar? Eu acredito que o movimento ele é o reflexo da carência do jovem da atualidade, né? Como você falou, nós temos hoje a cultura do que tudo pode, de que tudo, vai lá e vive, faz do jeito que você quiser, sem você analisar as consequências, né? E isso gerou no jovem uma necessidade de um porto seguro, de um padrão, ou algo que trouxesse uma segurança para ele. Agora, o que significa esperar em Deus para nós que estamos aqui do outro lado da tela? Para nós, idealizadores da campanha Eu Escolhi Esperar. Não tem nada a ver com você ficar esperando pelo par perfeito, pela sua alma gêmea, pela sua cara metade, pelo seu príncipe encantado. Galera, esperar em Deus também não é se isolar do sexo oposto. Gente, por favor, esperar em Deus também não é o segredo do sucesso na vida amorosa. Não, agora eu escolhi esperar e tudo vai dar certo para mim. E esperar em Deus também não é preguiça e nem omissão. Mas então o que é esperar em Deus? O que significa esperar em Deus para nós? Gênesis 2:24, primeira página da Bíblia. Diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. O que é para Deus o casamento? Primeiro, deixará pai e mãe. Segundo, para unir-se à sua esposa.
Não é namorada não, é esposa, valeu? E terceiro, se tornarão ambos uma só carne. Eis aí a primeira referência sexual na Bíblia. Para duas pessoas terem relações sexuais, para ambos se tornarem uma só carne, elas precisam cumprir as outras duas etapas que antecedem esse evento. Deixar pai e mãe, emancipar-se. Segunda etapa, assumir a mulher que ama. E aí sim, serão ambos uma só carne. Por que nós cremos que o sexo deve ser praticado só no casamento? É porque é através dele que você estabelece uma aliança para sempre com a pessoa que você ama. E você, como foi que você esperou? Porque o pastor Nelson contou aqui, mas a gente sabe que tem a versão do marido e tem a versão da esposa. Qual que é a tua versão do encontro com o Nelson? Então, eu me converti na mesma denominação que ele era seminarista e acabamos nos conhecendo, ficamos amigos. Ele me ajudou num momento difícil, no início da minha conversão. E papo vai, papo vem, amizade vai, amizade vem. E ele acabou se declarando para mim, né? De início, assim, eu não tinha ideia de que realmente ele estava interessado por mim, eu não tinha pensado no assunto. Mas depois que ele se declarou, eu disse para ele que eu ia pensar, né? Vamos ver como é que vai ser, porque se eu fosse leviana, não levasse a sério, né? Eu poderia machucá-lo e também perder um amigo, né? Então, eu pedi um tempo para pensar. Aí ele foi e me mandou flores, fez uma declaração aqui, outra ali, eu não resisti, né? Mas, Ângela, você não o via como um par romântico, mas como amigo. Isso. Então, é verdade que muitas meninas dizem assim, não, é só meu amigo. É verdade que, às vezes, você só olha como amigo e não pensa na possibilidade de fazer um par romântico, Isso. mas pode ser um grande amigo, um grande amor, né? Um amigo pode ser um grande amor. Eu e Nelson, a gente sempre conversa muito sobre isso, e ele diz que o homem, mesmo que ele tenha só amizade com uma mulher, com certeza ele já pensou se aquela poderia ser ou não um bom partido. Mas a mulher, em contrapartida, eu tiro por mim, né? Tô falando por mim. Eu realmente não havia pensado nessa hipótese. Ele era meu amigo. E as pessoas falavam também, por que vocês não namoram? Vocês só andam juntos? Porque, ia ser lindo, um casalzinho lindo. Aí você certamente diz, não, gente, eu sou amigo. Gente, que isso? Não, eu vou ser a melhor amiga da esposa dele, eu falava. Não sabia eu que era eu. Você mesma, a esposa dele. Quando conversava com você, antes, você disse, Darleide, quando eu me converti e eu estava ali no meio da igreja, muito jovens, eu sofri uma decepção muito grande, porque eu achava que todas as pessoas ali, todos os jovens, era todo mundo de Deus e tal, me decepcionei. Aí me veio aqui uma pergunta. Muitas vezes, no movimento Escolhi Esperar, aqui, em todas a possibilidade, toda oportunidade que a gente tem de falar para o jovem cristão, a gente costuma dizer assim, olha, procure alguém da igreja, procure alguém da sua comunidade religiosa, mas é sempre importante dizer que mesmo dentro da comunidade religiosa, dentro da sua igreja, cuidado com a pessoa que você selecionou, né? Nós não podemos sair sorteando, né, uma pessoa. Como você disse no início do programa, a escolha de alguém que vai te acompanhar para o resto da sua vida é algo muito importante. E Deus também se importa com essa área da nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que Deus se importa só com a área espiritual, né? E Deus, ele tem um plano lindo para a nossa vida, mas para todas as áreas da nossa vida, né? Quando eu entrei, eu era muito jovem, eu tinha apenas 15 anos, e eu achava que todos na igreja seguiam aquilo que a palavra de Deus ensina. E essa não é uma realidade, né? Quando a gente está interessado ou tem alguém em vista, o ideal é você se relacionar e observar realmente se o padrão daquela pessoa é o mesmo padrão da palavra de Deus, se o comportamento, se os pensamentos, os planos e se isso tudo está caminhando junto com a palavra de Deus. Porque muitas vezes não caminha. A pessoa está ali porque nasceu ali dentro, ou porque gosta do grupo de amigos, ou porque gosta das programações da igreja. E, na verdade, não conhece Jesus a fundo, não tem intimidade, não houve
conversão real, né? E essa foi uma decepção muito grande para mim. Eu cheguei achando que todos eram e, na verdade, não é bem assim. Não é, nem era, nem é e nem Exatamente. será, né? Onde tem pessoas, tem diferenças, divergências e cada um carregando suas histórias e máscaras, né? E você era muito novinha para ter um discernimento, fazer uma leitura ali. Se bem que assim, até na vida adulta a gente se engana com pessoas, e, enfim. Mas lá é mais, nessa fase, a gente é mais suscetível aos enganos. E isso, mais uma vez, reforça o nosso pedido de atenção para ouvir o conselho, ouvir a sabedoria de quem está dizendo assim, ó, presta atenção, por exemplo, referente a escolher uma pessoa para passar a vida inteira. Nos seus vlogs, que várias vezes já olhei, já observei, e você tem uma linha de trabalho que mistura um humor, mas sempre levando o assunto a sério. E aí você fala de carência, por exemplo, é uma fase em que a gente é muito carente de descobertas e emocionalmente falando e de tudo na vida quando a gente é muito jovem. O que você costuma dizer para o jovem nesse tempo de escolher alguém, levando em consideração, por exemplo, imaturidade e carência? Então, a imaturidade é algo muito sério hoje em dia, né? Porque muitos têm idade, às vezes, para se relacionar, mas totalmente imaturo, né? E outros são um pouco mais jovens, mas são mais maduros. Então, eu acredito, assim, que o segredo é você conhecer a pessoa. Porque as pessoas pensam assim, eu estou procurando alguém para me relacionar. E já deixa a paixão dominar, já deixa a carência dominar. Eu acho que assim, a carência é um mal enorme na vida, principalmente das mulheres. A mulherada tá muito carente hoje em dia, tá assim, muito carente. E a gente acaba se deixando dominar pelas emoções, pelas sensações, por aquele, né, alvoroço da paixão e esquece de observar uma série de outras coisas. Então, você precisa entender se você está maduro para um relacionamento, se você está saudável emocionalmente falando. Porque se você não estiver saudável, se você não estiver maduro, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que você mais recebe, ou vocês recebem ali no escritório? Porque vocês interagem muito com o público. Sim. É tanto que vocês alimentam o canal, alimentam todo o conteúdo que é produzido em cima daquilo que chega para vocês, essa demanda que vem por meio de e-mails, enfim, no próprio canal e etc. O que mais te chama a atenção? O que o jovem mais traz para o Escolhi Esperar? É realmente a carência das mulheres. As mulheres, assim, têm uma necessidade muito grande de ter alguém. Para elas, as meninas, é como se, assim, se eu não estiver acompanhada, eu não sou amada. Ou a minha vida ou eu não está existo, completa. Né? Não existo. E, na verdade, o que a gente tenta passar é que não existe homem que vai te completar. A única pessoa que pode nos completar é Jesus. Ele é aquele que nos traz a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude de todas as coisas. A pessoa se sente muito sozinha quando está carente. E isso é um perigo. Porque nessa de se sentir só, de querer alguém do lado, sabe? Deixa você muito sem critério. A carência faz com que você veja aquilo que não existe. Você vê qualidade aonde não tem. A pessoa assim fica desesperada, sabe? Buscando alguém para suprir a carência dela. Mas entrar num relacionamento desse jeito é quase um suicídio emocional. Uma pessoa muito carente se torna presa fácil para fazer uma escolha errada. E aí se envolve com quem? Com quem não presta. Vai namorar quem? A pessoa ciumenta. A grossa, que parece uma lixa quando fala com você. A que te põe chifre. Aí, com medo da solidão, o carente fica escravo da ilusão de que por ter alguém por perto, estará a salvo da sua carência. E não enxerga que continua vazia de afeto. Existe um vazio dentro do ser humano que tem o tamanho exato de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus.
Não tem homem nesse mundo, não tem mulher nesse mundo que vai te completar se você estiver se sentindo assim. O amor humano não tem esse poder de nos completar. A gente pode ser muito amado pela esposa, pelo esposo, pela mãe, o pai, os amigos, mas esse tipo de amor não nos preenche completamente. Nenhum outro relacionamento vai te suprir como um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos completa, nos faz sentir plenos e nos faz sentir aceitos. Mas para isso, você precisa buscar ter experiências pessoais com Deus, como um pai que te ama, não algo superficial, raso, sabe, de 2 vezes por semana, tipo ir na igreja, pronto, mas um relacionamento profundo e diário. Então, a mulher, às vezes, ela tem esse sonho, né, esse sonho, esse plano encantado, a minha história com o meu príncipe, como se um homem fosse resolver todos os problemas da sua vida, e isso é um engano. Ele não vai resolver todos os problemas da sua vida. Interessante isso. E muitas vezes, conversando com o pastor Nelson, ele se declara para você lindamente sempre. E ele dizia assim, eu dizia, Nelson, eu quero trazer você e a Ângela. E ele falava assim, não, a Ângela, você precisa trazer, porque a Ângela é maravilhosa. Então vocês têm daqui a pouco 20 anos de casados e ele continua trabalhando assim essa admiração, a mulher mais linda, a coisa mais bonita. Tem 2 filhas, né? E continua presente muito isso. Mas isso não quer dizer que vocês são um casal perfeito, né? E a mesma coisa você fala dele, o meu marido, a forma que se fala do Nelson, mas não existe casal perfeito, né? Essa idealização da mulher, meu príncipe, eu queria um Nelson na minha vida. Mas ao dizer que quer um Nelson, não significa que um Nelson perfeito, porque ele não, o teu Nelson não é. Não é perfeito, gente. Amor, eu te amo, tá? Mas você não é perfeito. É isso. Eu tenho que suportar os defeitos dele. E outra coisa que eu acho interessante também, que as pessoas falam assim, eu vou casar, quando eu casar não vai ser assim não, vai mudar. E não é verdade. A pessoa, você tem que conhecer ela como ela é. É claro que as pessoas amadurecem e mudam, mas existem coisas na pessoa que faz parte da essência dela e ela não vai mudar aquilo nunca. Existem defeitos que, por mais que você queira que a pessoa muda, às vezes ela não vai mudar, você vai correr esse risco. E você tem que aprender a lidar com os defeitos e as qualidades. E é algo assim que eu acho importante passar para as pessoas. Não existe casal perfeito, não existe casamento perfeito, não existe mar de rosas. O relacionamento é algo construído com suor, com lágrimas, com amor, mas com muita luta e perseverança. Hoje em dia, estar casado é um desafio, porque nos dias de hoje as pessoas são muito egoístas, egocêntricas, se aceita muito mais o divórcio de uma forma banal, qualquer coisa não deu certo, separa. Então, assim, está cada vez mais difícil você manter um casamento. Então, quanto mais conhecimento você tem do outro, quanto mais amizade você tem com o outro, mais fatores positivos você tem para manter esse casamento, né? Eu, graças a Deus, assim, sou muito feliz, sou realizada no meu relacionamento, tenho 2 filhas lindas, Ana Carolina e Milena. Linda. E, assim, para mim é uma honra servir ao Senhor e ter sido escolhida para mostrar a essa geração que é possível, é difícil, é um desafio, mas é plenamente possível ter um casamento feliz. Mas essa fala é muito importante. É a respeito de ser feliz, não dispensa que tem sacrifícios, que tem suor e lágrima. Com certeza. Não é? Porque, gente, é fato que há mulheres ainda no sonho encantado do príncipe. E homens também que, de alguma maneira, mesmo que não seja no mesmo nível de romance da mulher, ainda tem um tipo de idealização, ou da mulher gostosa, ou da mulher de revista, da mulher de filmes, de novo. Não sei quem é que o homem idealiza, se for pensar mais no estereótipo de perfil, de corpo, ou de sei lá o que possa lhe oferecer em termos de sensações, mas cada um... E aí, por exemplo, um caso que recebi há um tempinho aí atrás, de um casal que já não é mais tão novinho. E eu lembro até de você agora há pouco falando de idade e maturidade, que nem sempre caminha junto, com referência a ser menos
Jovem significa ser menos imaturo ou mais idade, mais maduro, nem sempre. Mas assim, 4 meses de casados, há 2 meses, portanto, quando fizeram 2 meses de casados, aqueles jovens já se abandonaram, ou melhor, aquele marido abandona aquela menina dentro de casa, de um jeito que diz assim, não deu. Não quero mais. Não quero mais. Aí você pergunta, mas como foi o namoro? Ângela, foi um namoro interessante. Como foi o casamento? Não, casamos, bonitinho, lua de mel, ele cuidou de mim, ele foi um fofo. Mas assim, 2 meses depois, ele já estava dando sinais e ele estava me abandonando dentro de casa. E abandonou completamente. O divórcio foi uma saída simples pela porta de casa, entre a porta da casa e o cartório, foi rápido. Então, esses casamentos que se deterioram muito rápido, muito fácil, parte de que tipo de coração? Aí, vou te devolver a questão da fé e do Jesus que você agora há pouco trouxe. São casais cristãos. É importante, às vezes eu pontuo isso aqui, nós estamos falando para casais cristãos, jovens cristãos, pessoas que frequentam a igreja e que muitas vezes estão desconsiderando não somente o conselho, mas a palavra. Muita gente acha que o selo cristão é só frequentar a igreja. E não é. E se você realmente for pegar esse casal e perguntar, você vai ver que faltou alguma coisa ali. Eu creio. Ou que se deixou passar desapercebido. Porque muitas vezes, quando a gente acha alguém, a gente pensa assim, graças a Deus, achei alguém. E se aparece um defeito ou uma falha no caráter que seja grave, muitas vezes a pessoa pensa assim, não tem problema não, vou ficar com esse aqui mesmo, porque é tão difícil achar alguém. E você acaba arriscando algo que é tão importante, que vai trazer consequências para os seus filhos, até mesmo para os seus netos, se você for parar para pensar. O casamento dos meus pais e dos pais do meu esposo, eles reverberam até hoje. Eles influenciaram no meu casamento e influenciaram também na vida das minhas filhas. Porque se a gente for contar a história da vida aqui, não dá, né? Mas eu posso garantir a você que influencia. Então, você não está tomando decisões somente para si. Você está tomando decisões para os seus filhos, para os seus netos, que vão passar de gerações. Então, é algo muito importante. E é muito importante você ter a sua vida com Deus. Seu momento com o Senhor, porque é Ele que nos guia a todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Eu costumo usar muito aquele versículo que diz que não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Muitas pessoas perguntam, eu acho que fulano, por exemplo, vê vídeos pornográficos, eu acho que está me traindo. Eu falo assim, começa a orar e a pedir a Deus, porque Ele vai mostrar. E eu tenho várias experiências de pessoas que começaram a ter mais intimidade com Deus e Deus acabou trazendo aquilo ali à luz, mostrando a realidade e recebeu um livramento. Ou a confirmação de que é um casal abençoado e que tem tudo para dar certo. Então, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, o conhecimento da palavra, os princípios da palavra, eles nos protegem, eles nos guardam. Então, é importante viver. Ouvir o conselho, como você falou, Darleide, é muito importante. Você pode até não querer seguir, gente, mas escuta, não custa nada você ouvir. Ouve seu pai e sua mãe, são pessoas que te amam, as pessoas que mais te amam no mundo são seus pais. Ouça o que eles têm a dizer. Os comentários que eles têm a fazer com relação ao rapaz ou à moça. Tem gente que diz que se conselho fosse bom não seria dado, seria vendido. Mas essa é uma ideia que contraria até mesmo uma compreensão bíblica sobre conselhos. As coisas valiosas da vida, elas não são compradas, elas são obtidas, elas são recebidas de graça. Provérbios capítulo 24, verso 6, fala que a pessoa deve ir à guerra com conselhos prudentes. E na multidão dos conselheiros existe a vitória. Quando a gente para e ouve os conselhos, nós estamos dando liberdade para nós mesmos de repensar as nossas rotas, de pensar a nossa maneira de agir. Os conselhos, muitas vezes, são os caminhos pelos quais Deus fala a nós e nos convence e nos indica caminhos novos. Os conselhos, muitas vezes, eles nos oferecem uma oportunidade de confrontação que nós não teríamos se apenas estivéssemos ouvindo a nossa própria voz. Então, ouvir os conselhos é uma maneira
da gente também ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve os conselhos de Deus, a gente vai saber melhor filtrar os conselhos dos homens e recebê-los em nossa vida como sendo recados de Deus para uma vida melhor para a gente. E observe, o conjunto dessas coisas vai trazer uma proteção. Não é uma garantia, mas é o melhor caminho para você ser bem-sucedido. Interessante, quando você diz não é uma garantia, existem pessoas, relatos delas dizendo assim, olha, fizemos tudo certinho, namoramos certinho, casamos virgens, mas olha aí, ó, no casamento deu tudo errado, deu divórcio, e aí é quase como que, assim, um arrependimento de ter feito certinho, certo, guardado né? os princípios. Não tem que se arrepender, não tem que pensar que, porque eu fiz o caminho certo e alguma coisa deu errado, eu sou daquela que entende assim, por exemplo, se minha filha tivesse pedido, mamãe, posso namorar com Saul? Saul lá da Bíblia, eu teria dito, claro, filho, uma honra namorar com Saul. Só que, por quê? Porque Saul era um bom filho, trabalhador, quando ele foi encontrado para ser rei, ele estava procurando as jumentas do pai, ou seja, um menino que trabalhava. Também a pessoa sabe procurar jumenta, volta rei, é muito chique, né? Aí ele estava trabalhando, ele volta, ele ouve o profeta, ele é ungido, ele é escolhido de Deus, olha, todos os sinais. Mas aconteceu que um dia, aquele homem, Saul, que outrora foi escolhido por Deus, tinha todas as características bonitinhas, um dia ele escolheu andar diferente, fazer diferente. Exatamente. Então, por isso que quando você diz, olha, não é garantido, porque o indivíduo, a qualquer momento da sua história, ele pode fazer coisas diferentes, decidir diferentes. Mas essa moça, quando escolheu tal rapaz, se ela escolheu Saul, ela não diria assim, mas gente, onde foi que eu errei? Não, filha, você não errou. Não foi você que errou. Não foi você que errou. Ele escolheu andar diferente depois. Mas aí não vai ter culpa. Exatamente, é o que eu costumo dizer. É melhor você não se arrepender e ter pensado assim, eu fiz tudo certo, eu fiz conforme Deus me pediu, eu fiz com tudo certinho. Você ter a sua consciência limpa, do que você se arrepender e dizer, tá vendo, eu deixei passar, fiz de qualquer jeito e agora eu estou colhendo os frutos da dor. Eu entendo também, quando falávamos a respeito de carências, Ângela, que todos nós, ao longo da história, fomos carentes. Saul foi carente, enfim, as pessoas, depois do pecado, viveram e vivem em carência, né? Falta, medos e tal. Ok, mas me parece que hoje, por conta de nós termos muito acesso à vida dos outros, acesso ao que os outros dizem que vivem, porque os outros são muito felizes. Agora você falou o que os outros dizem que vivem, não é? né? Porque a internet só tem flores, né? Aí parece que a carência é assim... eu quero ter aquela vida. Tenho. É minha falta, sou a pessoa mais infeliz do mundo. E isso para um adolescente, para o jovem, eu acho que é ainda mais... pesado, né? Porque ele assim, todo mundo tem, eu não tenho, eu faço. Outro dia uma menina, 20 anos, ela dizendo assim, Naleide, todo mundo tem namorado na minha turma, eu não tenho. E ela a gente recebe muito e-mail assim. As pessoas ficam me cobrando, eu já tenho 27 anos, parece que tem 59. Sabe? Se sente a velha. E nunca namorei. Eu falei, mas gente, qual o problema? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que o importante é você saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, você tá seguro. Você não quer ser o outro. Você não quer ter o que o outro tem. Você quer ter e ser aquilo que ele quer para você. Então, busque saber, quando você nasceu, né? Quando você nasceu, Deus, ele sonhou algo lindo para você. Planos maravilhosos. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui assim para enfeitar, né? Todos nós temos um propósito de vida. E você tem um propósito de vida. Então, descubra quem você é em Deus, para que você veio para esse mundo, por que você está aqui. E isso vai inflamar o seu coração, isso vai te dar um sentido para a sua vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas, né? E você vai estar pleno, você sabe quem você é, você não precisa ser o outro, você não precisa ter o que o outro tem para ser feliz. Você vai ser feliz sendo pleno e sendo quem você é de verdade. Então, o ponto de partida é estar em Deus. Eu acho que o segredo é você mergulhar em Deus. E eu acho que o jovem de hoje mergulha pouco em Deus.
Eu acho que ele está muito ocupado em outras coisas, é o estudo, é a profissão, é a vida sentimental e acaba deixando a vida espiritual de lado. E um dia desse eu estava conversando com o Nelson e nós estávamos pensando, né, na história da nossa vida. E eu estava falando isso com ele, eu falei, engraçado, hoje eu olho para trás, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha história tem Deus no meio. Não tem nada que eu possa dizer assim, não, isso aqui, ó, isso aqui foi eu mesmo que fiz e aí eu consegui, conquistei. Não, tudo que eu tenho, a família que eu tenho, a casa que eu tenho, o ministério que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu vejo o dedo de Deus. Então, assim, é importante nós termos uma vida diária com Deus. É importante, eu sei que é difícil, gente, não vamos deixar o legalismo, né, tomar conta. É claro exato. que tem dia que você está cansado, é claro que tem dia que não dá tempo, mas prioriza Deus, sabe? Foca no Senhor. Muitas vezes o adolescente vai dizer assim, tá, então me diz, vou ouvir. O que eu preciso ter ou ser para encontrar, então, um namorado que me dê segurança, uma namorada que me dê segurança? Se nós investigamos que, maiormente, nós estamos nos acostumando, os nossos filhos ainda mais estão muito mais acostumados com o virtual, que é mais fácil de lidar, é mais fácil o eletrônico, é mais fácil a amizade virtual, que eu alimento pelo WhatsApp, que eu alimento nem mais com uma ligação, é mais um áudiozinho que eu mando ali, o WhatsApp, enfim. E me parece assim, claro que fica mais difícil de certa forma quando a gente vai perdendo contato, assim, né? Com certeza. Como é que a gente motiva o jovem a não perder o contato, mas manter o limite? Coisa que o Escolhi Esperar sempre fala dos limites. Como não perder a oportunidade de se envolver emocionalmente com a gente, mas se conhecendo primeiro? Sabe, essa construção nova do indivíduo que é diferente da nossa mãe, é diferente do nosso jeito também de ter se relacionado, que foi quando o Nelson ficou ali tempo na tua casa, com a tua família, que vocês estudaram a Bíblia juntos. Isso tem se perdido até por conta daquilo que você dizia agora há pouco, muito estudo, muito trabalho, né? E muita virtualidade. É verdade. Não tem uma dificuldade a mais? É uma dificuldade porque o jovem hoje, tudo é virtual, né? Tudo é internet, tudo é o telefone, não é nem mais o computador, né? Não. É o telefone ali na mão o tempo todo. A nomofobia é um transtorno psicológico bastante recente, na verdade, e ele está associado ao vício do celular. É o caso da pessoa que sai de casa sem o celular, ou que acaba a bateria no meio do caminho, ou que não consegue a rede da operadora, o sinal da operadora em algum momento, e que então literalmente entra em pânico. Ela pode desenvolver crises de pânico por conta disso, ou uma ansiedade exagerada com sintomas desagradáveis de dor de cabeça, de tontura, de náusea, sensações de desmaio, taquicardia, por conta da ansiedade de não estar com o aparelho. O aparelho traz para a pessoa uma segurança e um senso de independência, e na verdade quando a pessoa se vê sem, ela se vê totalmente insegura. Esse é o transtorno da nomofobia. A gente não pode esquecer que num casamento você não vai se relacionar virtualmente. Exato. Né? O casamento é um relacionamento do dia a dia, intenso. Então, você falou do casal que há 4 meses, com 4 meses de casamento se separou. Eu vejo que assim, quando você casa, há um conflito ali, porque são 2 mundos completamente diferentes. Você viveu anos e anos na sua casa, com hábitos, com manias, com uma família. E aí, um belo dia, você casa. E aí, um dia você está solteiro. Aí, no outro dia, você casou, você já está numa casa nova, com móveis novos, com uma pessoa nova. E aqueles 2 mundinhos precisam se fundir. Então, isso traz atrito. Se você não tiver a maturidade para aprender a lidar com isso, o casamento afunda nos primeiros anos, ou nos primeiros meses. Nos primeiros meses. Né? E por que é fundamental conhecer a pessoa, ter relacionamento pessoal mesmo, para conhecer os defeitos, as qualidades,
saber realmente quem é a pessoa, porque como você disse, o virtual é virtual. Ali as pessoas colocam o que elas querem, a escolha delas, a foto mais bonita, né? O prato mais bonito. Tem gente que nem come aquilo que está ali no prato. Então, assim, o virtual é legal, o virtual tá aí, é uma realidade, não podemos negar, mas o relacionamento a dois é diário, tem que ter tempo, não pode ser corrido. Ah, eu vou casar daqui a 3 meses, conheci uma pessoa, vou casar. Pode dar certo? Pode, mas é muito difícil. É importante conhecer, se relacionar, fazer amizade. Eu acho que, assim, para mim e Nelson, no casamento hoje, a amizade é um pilar muito importante. Porque quando você é amigo e você confia, você pode contar suas fraquezas, você pode contar suas falhas, você pode compartilhar suas alegrias, né? Porque tem casal que não compartilha alegria, não conhece a vida do outro. Isso um vai se afastando do outro, né? Então, faça amigos. Outra dica também, você que quer arrumar um namorado, fica só no... Não vai resolver, irmão, entendeu? Não tem jeito, tem que se relacionar, tem que conhecer, vai comer uma pizza, vai depois do culto, passear na praça com os amigos. Vamos se relacionar, porque é assim que a gente conhece as pessoas, né? É isso mesmo. Ângela, como, assim, olhando para o teu relacionamento, de como vocês desenvolveram ali, tão jovens e tal, o que a gente pode pensar ali da história de vocês como uma possibilidade de ser observada para o jovem em escolhendo uma pessoa? O que o Nelson tinha e que uma moça deva procurar num homem com quem ela queira casar? Primeiro, a vontade de casar, né? Porque o Nelson tinha muita vontade, né? O objetivo dele era encontrar, quando encontrasse alguém especial, era para se casar. Ele não queria passar o tempo, ele não queria beijinho na boca, né? E hoje em dia, os dois lados, tanto os homens quanto as mulheres, muitos não querem compromisso, querem só diversão, né? Primeiro você tem que saber se realmente a pessoa está disposta a um compromisso. A gente recebe muitos e-mails, ai, eu gosto do fulano, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Mas filha, você vai casar agora? Não, eu quero fazer faculdade, pós, não sei o quê. Então, para que você vai se envolver agora emocionalmente? Você só vai achar feridas, porque vai ser legal no início, mas depois você vai acabar se machucando. Então, procurar alguém que realmente esteja disposto, e se você realmente está disposto a um casamento, né? Um relacionamento para um futuro casamento. Você não está procurando um namorado, você está procurando um esposo ou uma mulher, né? Uma esposa. Eu acho isso importante, achar um homem que esteja, né, interessado em se comprometer. E outra coisa, assim, que me chamou muito a atenção, ele era um homem completamente envolvido com a obra de Deus. A vida dele, apesar dele ainda ser jovem, era completamente voltada para os interesses daquilo que ele acreditava que Deus tinha para ele naquele momento. E isso me encantou. Eu falava, meu Deus, olha que lindo, está envolvido na igreja e comprometido com as coisas de Deus, interessado nos princípios, em obedecer, em viver o evangelho de verdade. Isso, assim, me deixou encantada nele como pessoa, assim, porque era o que eu queria para mim. Eu queria aprender, eu queria conhecer, eu queria servir a Deus, e eu via que ele estava vivendo isso, né? Então, uma característica importante. Uma característica importante. Que te chamou a atenção. E das meninas? E para as meninas, eu acredito que seja uma menina que esteja interessada nos mesmos objetivos que o rapaz, os mesmos sonhos, as mesmas, o mesmo ministério, algo que faça somar. Porque às vezes a pessoa fala assim, conheci uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho um chamado missionário e ele é residente de medicina, vai passar 8 anos na mesma cidade. Não vai dar certo, alguém ali vai ter que abrir. Mas a gente se ama, Ângela. Então, só que no dia a dia, só o amor não é suficiente, né? Tem gente que fala assim, mas aí o amor... Claro, gente, o amor, ele é parte importantíssima, mas quanto mais parecido o homem tiver o objetivo junto com a mulher,
mais fácil vai ser, menos conflito, menos atrito. É por isso que também eu acredito que a palavra de Deus, ela aconselha ao cristão não se relacionar com quem não é. Porque o que acontece? O casamento já é difícil, já é um desafio. Você vai namorar alguém completamente diferente de você, que tem interesses completamente diferentes dos seus, sonhos distantes dos seus. Como que você vai ser feliz? Como você vai se realizar? Se você vai viver unicamente em função daquela pessoa, uma hora você vai cansar. Então, é importante que o homem conheça a esposa não, a futura, né? A família, conheça os defeitos, as qualidades, os sonhos, vê se combina, se tem a ver, porque se não tiver a ver, é difícil. Por isso, talvez, é que tenha tantos casais que dizem assim, nós nos separamos, mas nós nos gostamos, nos amamos muito. Não, a gente se ama, a gente brigava muito, e aí nós demos um tempo, mas a gente se ama. Ou, Darley, a gente briga muito, mas a gente se ama. Ou, Darley, meu marido é muito ciumento, mas a gente se ama. Quer dizer, o fator amor, que deva ser preponderante, mas ele tem seu desconforto ali com ciúmes, com uma insegurança, com muita briga, porque ainda que exista o amor, mas não existe o trabalhar de uma harmonia, esse casamento, esse relacionamento pode não vir a acontecer. A harmonia e o equilíbrio em todas as áreas é importante. É igual, por exemplo, eu escutava muito que a maioria da minha família não é cristã, então diz assim, o sexo é maravilhoso, mas o resto era horrível. Como que vai manter um casamento assim? Então, só o amor vai sustentar? Não. Só o sexo vai sustentar? Não. Não. E qualquer outra coisa sozinha não vai sustentar. É um conjunto de coisas que vai fazer com que o casal caminhe junto. É a decisão do coração firme. Não, eu decidi, eu escolhi essa pessoa para estar comigo a vida toda. Ela vai ter defeitos? Sim. Ela vai me magoar? Sim. Claro. Vai me decepcionar? Sim. Mas foi a que eu escolhi, então nós dois juntos vamos juntos lutar para permanecermos um com o outro. A pessoa que presta para casar pode até não ser tudo aquilo que você está procurando. Mas pode ser a pessoa que você está tanto esperando. Quase sempre, a pessoa que presta para casar não traz de início tudo aquilo que você tanto espera encontrar em alguém. Uma pessoa legal quase sempre está bem intencionada. Pessoas com intenções nobres buscam alguém para construir um romance duradouro. Ela não fica atrás de você só para dar uns beijinhos na boca por um final de semana. Aquelas pessoas que prestam para casar quase sempre são aquelas que são honestas com os seus sentimentos. Talvez alguns caras que você conhece no início. Talvez o homem ou a mulher de Deus que você tanto espera. O homem bom para se envolver pode ser muito romântico, poderá te enviar flores, te encher de presentes. Mas provavelmente só irá fazer isso depois que se apaixonar por você. E você quer saber por que isso acontece? Porque ao contrário da paixão, o amor não acontece da noite pro dia. Homens que prestam são diferentes. Ele não é um conquistador profissional de mulheres. Ele deseja o coração de uma só. Então pensa nisso. Você deseja descobrir o segredo, então? Pare de se levar pelas circunstâncias e aparências iniciais. Deus pode ter alguém bom para casar bem pertinho de você. Pode ser aquele que não é tão atraente assim. Mas lembre-se que a beleza, ela passa. O que você precisa é de uma boa companhia ao seu lado. Procure pessoas verdadeiras. E não fique à procura de um par perfeito ou de alguém completamente irresistível. Existem muitas pessoas que estão perdendo verdadeiros presentes de Deus. Porque muitos presentes não vêm embalados do jeito que nós queremos. A pessoa ideal para casar, Deus embala com um presente ao coração. E eu acredito assim que hoje a sociedade, as mídias em geral, elas exploram muito o relacionamento. Você tem que estar com alguém, você tem que beijar na boca, você tem que namorar. E você não tem nada. Você tem mil e outras coisas para fazer que não seja se relacionar com uma pessoa. Isso não é o ponto principal da sua vida. Isso faz parte, né? E mais para frente vai se tornar. Então, eu costumo dizer para as meninas isso, que são mais as meninas que me procuram, as mais novas.
Se você não está pronta para um relacionamento para futuro casamento a médio prazo, vá fazer aquilo que te agrada, que te interessa, que te dá prazer, porque isso vai te dar prazer por um tempo, mas depois você vai sofrer. Você quer sofrer? Você quer chorar? Se decepcionar? Porque é o que vai acontecer. Não existe casados felizes para sempre, num relacionamento que se começa... É raro acontecer um relacionamento de adolescência. E principalmente no contexto de agora, que antes os casamentos que se davam sempre entre pessoas novas. muito jovens, mas eram pessoas que não tinham assim o ideal de uma faculdade, de uma pós-graduação, de uma carreira profissional, especialmente para a mulher. Hoje as coisas são diferentes, então tem objetivos que já estão aí como necessidade de se alcançar, porque como que uma menina... nós admitimos hoje que uma menina não faça uma faculdade, que um jovem não tenha um curso superior. Então, se tem todo esse percurso ainda a seguir, entra num relacionamento muito cedo, quer dizer, como que você compromete o amanhã, compromete a si emocionalmente? Então, é para se pensar que você pode ter outras demandas que não cabem nessa história, hoje relacionar-se tão cedo. E com isso a gente pede um pouquinho de atenção para que você desconstrua um pouco da ilusão. Mas da Lady e Ângela, lá na minha escola todas as meninas estão namorando. Todas as meninas são todas as meninas, exceto você. Todas as meninas e todos os meninos são todos os outros, exceto você. Mas é porque você precisa ter um mínimo de segurança de quem é você. Lembra do que a Ângela disse antes? Quem é você em Deus? Quem é você na sua família? Quem é você até no seu próprio propósito, né? Exatamente. E o que eu costumo sempre dizer é porque nós sempre olhamos o lado positivo das coisas, né? Tipo, Perfeito. Tá passeando de mãozinha dada, vai pro shopping com o namorado, recebe cartinha de amor. Então, o adolescente olha para isso e quer para si. Mas eu peço para você olhar para o outro lado. Observe as suas amigas que terminaram o namoro, que foram traídas pelo rapaz. Como que elas estão se sentindo? O que isso vai ocasionar para elas? Isso já vai fazer parte da história da vida delas. Uma coisa que eu costumo dizer também é que tudo que a gente vive não dá para voltar atrás. Então, por exemplo, o Nelson, eu fui a primeira namorada dele. E as pessoas hoje me perguntam, você foi a primeira namorada dele? Não fui. Fui namorada de outros que eu nem me lembro, sabe? Você assim, foi a primeira dele, mas ele não foi o seu primeiro. Eu tomei decisões erradas na minha vida e eu não pude apagá-las. Elas fazem parte da minha vida hoje. Então, se eu tivesse decidido ou tivesse conhecido Jesus mais cedo, eu teria tomado decisões melhores. Então, o que acontece? Tudo que você faz hoje vai fazer parte da sua vida. Então, tome cuidado. Faça boas escolhas. É isso. Recadinho da Ângela, recadinho nosso aqui do Sem Tabus, e tem mais um para você. Preste atenção. Tem gente que não está nem aí para o seu sentimento, nem aí para suas expectativas, nem aí para você. Quer seu sexo, seu corpo como uma máquina de prazer. Põe uma ficha baratinha e o resto é só diversão. Gente bobinha. Antes saía correndo pela rua sem olhar para os lados para pegar uma bola. Agora, sem olhar para dentro da alma, sai correndo como um predador querendo uma caça fácil. O primeiro era infantil, inocência. O segundo é uma violência total. Quero mais é devorar, disse ele. Quero é viver intensamente, disse ela. Chega da dó. Gente que não sabe de amor querendo acasalar. Invadindo territórios, deixando marcas, pegadas. Chamam isto de pegação ou azaração. É uma vida muito azarada mesmo. Que sorte ter um destino assim. Lembra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, ainda te pedirão conta. Isso. Ângela, muito obrigada. O programa voou, mas a gente se encontra outra vez aqui no Sem Tabus, combinado? Combinadíssimo, vou ficar esperando. Obrigada, linda. Obrigada a você pela companhia, um beijo, boa noite. Até a semana que vem aqui no Sem Tabus. Deus abençoe.